Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. E nós estamos finalizando aqui, né, o nosso livro 6, uma linda história de amor. Estamos na quarta semana e essa semana fala sobre a história de amor. E hoje, quinta-feira, vamos desfrutar sobre o motivo da carta a Filemon. Paulo ele escreveu a carta a Filemon por causa de um escravo que Filemon tinha chamado Onésimo. Ó Senhor Jesus. Essa carta é praticamente o complemento da carta aos Colossenses, porque lá no final de Colossenses, Paulo anuncia que Tíquico, ele levaria a carta a Colossos, né, junto com Onésimo. Você pode ver isso no capítulo 4 de Colossenses, dos versículos 7 aos versículos 9. Mas quem é Onésimo? Onésimo era um escravo que tinha fugido da casa de Filemon e acabou em Roma. Lá em Roma ele conheceu Paulo, né, ele conheceu o Evangelho. Ele recebeu os cuidados de Paulo, que por sua vez precisou dar explicações a Filemon sobre o que tinha acontecido com Onésimo. Naquele tempo era muito normal alguém ter escravos, né? Porque os escravos eram considerados como uma propriedade, um bem, como um instrumento de trabalho. E o dono de um escravo, ele tinha total direito sobre aquele escravo, até podendo punir se ele achasse que fosse necessário. E essa escravidão aqui, que fala na Bíblia, não tem nada a ver com raça, com cor, é porque quando havia uma guerra, né? Quem perdia essa guerra acabava sendo escravo daquele país que venceu. E Onésimo, ele se encontrava nessa situação. E como resultado desse sistema de escravidão que existia na época, Onésimo se tornou escravo de Filemon. E como escravo, ele fugiu. E fugindo, provavelmente, ele trouxe muito prejuízo, né? Ele trouxe muito prejuízo a Filemon. Então, quando Onésimo chegou em Roma, que ele conheceu Paulo, Paulo passou a trabalhar no caráter de Onésimo, né? Ó Senhor Jesus, por meio da palavra, por meio do Evangelho, até que Onésimo se tornou um cooperador de Paulo, cuidando de Paulo na prisão. Então, Paulo, ele enviou uma carta a Filemon, por meio de Tíquico e também de Onésimo, né? Explicando a Filemon e aos Colossenses, porque os Colossenses conheciam Onésimo, né? E Paulo precisava explicar que estava enviando de volta. Se Paulo não fizesse isso, os irmãos da igreja em Colossos poderiam estranhar a situação, né? Por isso que Paulo pediu a Filemon que recebesse de volta aquele que o havia prejudicado, mostrando que Paulo tinha ciência de tudo o que tinha acontecido entre Onésimo e Filemon. E Paulo não pediu que Filemon recebesse Onésimo simplesmente como um escravo, né? Mas que ele recebesse de volta como um irmão fiel e amado, sem nenhuma cobrança. Outros poderiam achar que Onésimo era digno de punição, já que ele era um escravo. Então Paulo citou o nome dele na carta para poder guardar Onésimo. Paulo queria que Onésimo permanecesse em Roma, mas ele sabia que Onésimo primeiro tinha que resolver a situação dele com Filemon, porque Onésimo era propriedade de Filemon, né? De acordo com os costumes daquela época, já que ele era escravo de Filemon. Paulo, ele só poderia permanecer com Onésimo se Filemon desse o seu consentimento, permitisse. Por isso ele escreveu essa carta a Filemon. E um ponto muito importante nessa história é que Filemon, ele corria muitos riscos. Porque ele recebendo Onésimo, né, como Paulo pediu, se Filemon tivesse outros escravos, os escravos ouvindo essa história, poderiam também querer fugir, achando que teriam a mesma oportunidade de perdão que Onésimo teve. E se isso acontecesse com a gente? Se fôssemos os Filemões, né, os Filemões de hoje, será que isso ia pesar na nossa decisão? Porque Paulo ele não estava pedindo uma coisa simples. A decisão que Filemon precisaria tomar com respeito a Onésimo era uma decisão muito difícil. Paulo, ele não se envolveu, né, com as questões políticas da época. Ele não disse a Filemon que Filemon não podia ter escravo, não deveria ter escravo. Nós também hoje não devemos nos envolver com essas questões políticas. Devemos sim procurar servir ao Senhor dentro do regime do país, né, do país em que vivemos, dentro da Constituição, sempre seguindo o espírito e a vida. Agora, por outro lado, Paulo poderia simplesmente ter devolvido Onésimo sem pedir nada. Ele era o escravo de Filemon, né? E ele não precisava se envolver com essa questão entre Filemon e Onésimo, porque Onésimo era um escravo. Mas Paulo ele manifestou a sua compaixão da humanidade de Cristo, o esplâncnon de Cristo. E nós precisamos manifestar essa compaixão também. Essa compaixão que está dentro de nós, para com todas as pessoas, independente da classe social. Colossenses 3,11 fala que no novo homem não há nenhuma separação. Porém, Cristo, ele é tudo em todos. Deus, com a sua palavra, né, ele tem nos enchido consigo mesmo. Ele tem buscado encher o corpo de Cristo até que tudo seja somente Cristo. Por isso nós precisamos estar praticando a imersão.
Um outro ponto é que Paulo se dispôs a ressarcir qualquer dano que Onésimo tivesse causado a Filemon. Essa era a humanidade de Paulo. Ele pedia algo difícil a Filemon, mas também ele estava disposto a arcar com o prejuízo. Que carta maravilhosa! Essa carta nos mostra uma relação de amor, uma relação de entrega. Assim, ao receber o rio da vida, não ganhamos meras doutrinas e conhecimentos bíblicos, mas recebemos Cristo como a graça, como a realidade com todos os atributos divinos da justiça, santidade e glória de Deus. Que a cada dia possamos nos encher de Cristo para que a palavra possa habitar ricamente em nosso coração. Que possamos amar uns aos outros, a ponto de arcar com prejuízos, assim como Paulo. Não estou falando de prejuízo financeiro, mas que nós possamos pagar um preço, mesmo sem receber nada em troca, porque essa é a humanidade de Cristo que está sendo trabalhada em nós. Senhor, nos encha de Ti mesmo. Que palavra maravilhosa, que o nosso coração seja um coração de amor. Assim como Paulo estava disposto, que nós também possamos nos dispor. Senhor, que essa palavra em nós seja uma realidade. Nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém.